Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão! Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 54. Chamados para ser testemunhas. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades, já confiadas a mortais, nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido, e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhe confiou. Não se devem eles empenhar em especulações, nem entrar em empresas comerciais com incrédulos, pois isso os estorvará de fazer a obra que Deus lhes confiou. De seu povo diz Cristo: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não é questão de pouca importância o terem-nos sido revelados tão claramente os conselhos e planos de Deus. Admirável privilégio é ser capaz de compreender a vontade de Deus tal como é revelada na segura palavra dos profetas. Isto põe sobre nós pesada responsabilidade. Deus espera que comuniquemos aos outros o conhecimento que nos deu. É seu propósito que as instrumentalidades divinas e humanas se unam na proclamação da mensagem de advertência. Cada pessoa é um vigia. Na extensão em que alcançam as suas oportunidades, todo o que recebeu a luz da verdade está sob a mesma responsabilidade que pesava sobre o profeta de Israel, ao qual veio a palavra. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá o ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 33, versos de 7 a 9. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito. Que valor terão nossas palavras então? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor, antes que lhe digamos como evitá-los? Que é de nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem, antes que acreditemos o que ele diz. Em raios claros e distintos tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está bem perto, próximo às portas. Leiamos e compreendamos antes de ser tarde demais. Devemos ser consagrados condutos através dos quais a vida celeste flua para outros. O Espírito Santo deve animar e encher toda a igreja, purificando e unindo os corações. Os que foram sepultados com Cristo no batismo devem erguer-se para a novidade de vida, dando uma demonstração viva da vida de Cristo. Sobre nós está colocado um sagrado encargo. Foi-nos dada a comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Estais consagrados para a obra de tornar conhecido o Evangelho da salvação. A perfeição celeste deve ser vosso poder. Vida santa. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo
é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não o que o ministro pregue, mas o que a igreja pratique em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. É desígnio de Deus que seu povo o glorifique perante o mundo. Ele espera que aqueles que usam o nome de Cristo o representem em pensamento, palavra e ação. Seus pensamentos devem ser puros e nobres as suas palavras, de molde a elevar e conduzir os que os cercam para mais perto do Salvador. Tudo quanto fazem e dizem deve achar-se impregnado da religião de Cristo. Até suas transações comerciais devem recender o aroma da presença de Deus. O pecado é coisa odiosa. Manchou a beleza moral de grande número de anjos. Penetrou em nosso mundo, quase obliterando a imagem moral de Deus no homem. Mas por seu grande amor, Deus proveu um meio pelo qual pudesse o homem reaver a posição de que caíra ao ceder ao tentador. Cristo veio para colocar-se à frente da humanidade, a fim de conseguir em nosso favor caráter perfeito. Os que o recebem nascem de novo. Devido à operação do fantástico desenvolvimento do pecado, Cristo viu a humanidade possuída pelo príncipe das potestades do ar e empregando força gigantesca em façanhas malignas. Viu também que um poder maior enfrentaria e venceria Satanás. Agora é o juízo deste mundo, disse ele. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31. Viu ele que se os seres humanos nele crescem, receberiam poder contra as hostes de anjos caídos, cujo nome é Legião. Cristo fortaleceu a alma com o pensamento de que pelo maravilhoso sacrifício que estava para fazer, o príncipe deste mundo seria lançado fora, e homens e mulheres seriam colocados num lugar onde, pela graça de Deus, poderiam reaver o que haviam perdido. A vida que Cristo viveu neste mundo, podem também viver os homens e mulheres por meio do seu poder e sob suas instruções. Em seu conflito com Satanás, podem eles receber todo o auxílio que Cristo tinha. Poderão ser mais do que vencedores por aquele que os amou e por ele se entregou. A vida dos professos cristãos, que não vivem a vida de Cristo, é um escárnio para a religião. Todo aquele cujo nome está registrado no livro da igreja está sob a obrigação de representar a Cristo, revelando a dor no interior de um espírito manso e quieto. Deve ser testemunha sua, tornando conhecidas as vantagens de andar e trabalhar segundo o exemplo de Cristo. A verdade para este tempo deve aparecer em seu poder na vida dos que creem nela e ser comunicada ao mundo. Os crentes devem apresentar na própria vida o seu poder de santificar e enobrecer. Representantes de Cristo. Os habitantes do universo celeste esperam que os seguidores de Cristo resplandeçam como luzes no mundo. Devem mostrar o poder da graça para cuja concessão aos homens Cristo morreu. Deus espera que os que professam ser cristãos revelem em sua vida o mais alto desenvolvimento do cristianismo. São reconhecidos representantes de Cristo e devem mostrar ser o cristianismo uma realidade. Devem ser homens de fé, homens de ânimo, homens de alma sã que, sem questionar, confiem em Deus e em suas promessas. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isto é os que os torna mensageiros de Cristo, suas testemunhas. Devem apresentar um claro, positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando aos pecadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos os que o recebem, dá ele poder para tornarem-se filhos de Deus. A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. É apertado e estreita a porta pela qual ali se entra, mas para ela devemos guiar homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes que para serem salvos precisam de coração novo e novo espírito.
Os velhos hereditários traços de caráter têm que ser vencidos. Os desejos naturais da alma têm que transformar-se. Todo engano, toda falsidade, toda maledicência têm que ser postos de lado. A vida nova que torna semelhantes a Cristo homens e mulheres é que deve ser vivida. Firme adesão à verdade. Não deve haver pretensão na vida dos que têm mensagens tão sagradas e solenes como as que fomos chamadas a proclamar. O mundo está observando os adventistas do sétimo dia porque sabe alguma coisa da sua profissão de fé e da elevada norma que adotam. E quando vê os que não vivem à altura de sua profissão, aponta-os com escárnio. Quem ama a Jesus há de pôr tudo o que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Escolheram o lado do Senhor, e sua vida deve destacar-se em vívido contraste com a vida dos mundanos. A eles irá o tentador com suas lisonjas e persuasões, dizendo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, verso 9. Eles, porém, sabem que ele nada tem que mereça ser recebido e recusam-se a ceder às suas tentações. Pela graça de Deus, acham-se capacitados para guardar incontaminada sua pureza de princípios. Santos anjos estão bem junto ao seu lado, e Cristo é revelado em sua firme adesão à verdade. São soldados de Cristo, sempre prontos para qualquer obra e dando como testemunhas fiéis testemunho decidido em favor da verdade. Demonstram que existe um poder espiritual que habilita homens e mulheres a não se afastarem uma polegada da verdade e justiça, mesmo que em troca se lhes ofereçam todos os dons de que são capazes os homens. Esses, onde quer que estejam, serão honrados pelo céu, porque conformaram a vida com a vontade de Deus, não lhes importando os sacrifícios que fossem chamados a fazer. Mensagem mundial. A luz que Deus concedeu ao seu povo não deve ser encerrada dentro das igrejas que já conhecem a verdade. Deve ser disseminada para os lugares escuros da terra. Os que andam na luz como Cristo na luz está, cooperarão com o Salvador, revelando a outros o que ele lhes revelou. É propósito de Deus que a verdade para este tempo seja revelada a toda tribo e nação e língua e povo. Homens e mulheres no mundo hoje acham-se absortos na caça de ganho mundano e de mundano prazer. Há milhares de milhares que não dedicam tempo nem pensamentos à salvação da alma. Chegado o tempo em que a mensagem da breve volta de Cristo deve soar através do mundo. Evidências inequívocas mostram a proximidade do fim. A advertência deve ser dada em tons distintos. Tem que ser preparado o caminho para a vinda do Príncipe da Paz nas nuvens do céu. Muito há para fazer nas cidades que não ouviram ainda a verdade para este tempo. Não devemos estabelecer instituições com o fim de fazê-las rivalizar em proporções e esplendor com as instituições do mundo, mas em nome do Senhor, com a incansável perseverança e o constante zelo que Cristo punha em seus trabalhos, cumpre-nos levar avante a obra do Senhor. Como povo, grandemente precisamos humilhar o coração perante Deus, rogando-lhe o perdão pela nossa negligência no cumprimento da comissão evangélica. Estabelecemos grandes centros em alguns poucos lugares, deixando por trabalhar muitas cidades importantes. Assumamos agora o trabalho que nos é designado e proclamemos a mensagem que há de despertar homens e mulheres, levando-os a reconhecer seu perigo. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que é. Em todas as cidades da América do Norte, haveria os que tivessem sido levados a tomar a sério a mensagem de obedecer à lei de Deus. Em alguns lugares, a mensagem acerca da observância do sábado foi exposta com clareza e vigor, ao passo que outros foram deixados sem advertência. Não despertarão os que conhecem a verdade, reconhecendo as responsabilidades que sobre eles repousam? Meus irmãos, não podeis correr o risco de sepultar-vos em empresas ou interesses mundanos. Não podeis correr o risco de negligenciar a comissão que vos deu o Salvador.
Tudo o que há no universo concita os que conhecem a verdade a consagrar-se sem reservas à proclamação da mesma, tal como lhes foi revelada na mensagem do terceiro anjo. Aquilo que vemos e ouvimos nos conclama ao dever. A operação de instrumentalidades satânicas convoca todo o cristão a permanecer em seu posto. A espécie de obreiros de que se precisa. A obra que nos foi confiada é importante, e nela se precisam homens sábios, abnegados, homens que compreendam o que significa dedicar-se a desinteressados esforços para salvar almas. Mas não há necessidade do serviço de homens mornos, pois homens tais Cristo não pode usar. Necessitam-se homens e mulheres cujo coração se comova ante o sofrimento humano e cuja vida dê prova de que estão recebendo e comunicando luz, vida e graça. O povo de Deus deve aproximar-se bem de Cristo em abnegação e sacrifício, tendo como único alvo dar a todo o mundo a mensagem de misericórdia. Alguns trabalharão de um modo e outros do outro, conforme o Senhor os chamar e guiar. Mas devem todos lutar juntos, procurar fazer do trabalho uma unidade perfeita. Pela pena e pela viva voz, devem trabalhar para Deus. A palavra da verdade impressa deve ser traduzida para diferentes línguas e levada aos confins da terra. Meu coração muitas vezes fica sobrecarregado porque tantos que poderiam trabalhar nada fazem. São o joguete das tentações de Satanás. De todo membro de igreja que possui conhecimento da verdade, se espera que trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Em breve haveremos de compreender o que significa essa noite. O Espírito de Deus está sendo agravado a ponto de estar se retirando da terra. As nações estão iradas umas contra as outras. Vastos preparativos de guerra estão sendo feitos. A noite está às portas. Desperte a igreja e ponha-se a cumprir a obra que lhe foi confiada. Todo crente, instruído ou iletrado, pode levar a mensagem. Estende-se perante nós a eternidade. A cortina está para ser corrida. Em que estamos pensando para que assim nos apeguemos ao nosso amor egoísta da comodidade, enquanto por toda parte ao nosso redor almas estão a perecer? Ficou-nos completamente calejado o coração? Não podemos ver nem compreender que temos uma obra para fazer em favor de outros? Irmãos e irmãs, estais entre os que tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem? Foi em vão que Deus vos deu o conhecimento de sua vontade? Foi em vão que ele vos enviou advertência após advertência da proximidade do fim? Acreditais as declarações de sua palavra acerca do que está para sobrevir ao mundo? Acreditais que os juízos de Deus impendem sobre os habitantes da terra? Como então podeis ficar de braços cruzados, descuidosos e indiferentes? Cada dia que passa nos leva mais perto do fim. Leva-nos também para perto de Deus? Estamos vigilantes em oração? As pessoas com quem nos associamos dia a dia precisam de nosso auxílio, nossa guia. Podem estar em tal estado de espírito que uma palavra oportuna lhe seria pelo Espírito Santo ao coração como um prego em lugar firme. Amanhã talvez algumas dessas estejam onde nunca mais as possamos alcançar. Qual é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? Que esforço fazemos para ganhá-los para Cristo? O tempo é breve e nossas forças têm que ser organizadas para produzirem uma obra maior. Precisam-se obreiros que compreendam a grandeza do trabalho e nele se empenhem, não por amor do salário que recebem, mas por saberem da proximidade do fim. O tempo demanda maior eficiência e mais profunda consagração. Oh, estou tão preocupada com esse assunto que clamo a Deus. Suscita e envia mensageiros possuídos do sentimento de responsabilidade, mensageiros em cujo coração tenha sido crucificada a idolatria do próprio eu, que jaz no fundamento de todo o pecado. Cena impressionante. Nas visões da noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem:
Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acentos de voz cheios de agonia, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por toda parte ouvi pronunciarem-se semelhantes palavras de acusação. Acordei muito aflita. Adormeci de novo e pareceu-me estar numa grande reunião. Uma pessoa de autoridade falava à congregação e perante ela se achava um mapa mundi. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor que tem que ser cultivada. Quando a luz do céu incidisse sobre qualquer pessoa, esta deveria refleti-la sobre outras. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes outras ainda deveriam ser acesas. Foram repetidas as palavras: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versos de 13 a 16. Vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida e, em resultado, se achavam em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo o mundo. Então foi removido esse mapa e colocado outro em seu lugar. Nesse, a luz brilhava em poucos lugares apenas. O restante do mundo estava em trevas, havendo unicamente uns lampejos de luz aqui e ali. Disse o nosso instrutor: esta escuridão é consequência de seguirem os homens o seu próprio caminho. Abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Tornaram as dúvidas, as murmurações e acusações a principal preocupação de sua vida. Seu coração não está reto para com Deus. Esconderam debaixo do alqueire a sua luz. Se todo soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se todo vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens têm dormido, Satanás se nos tem adiantado furtivamente. Pondo em Deus nossa confiança, devemos avançar constantemente fazendo sua obra com abnegação, com humilde confiança nele, submetendo-nos e ao nosso presente e futuro à sua sábia providência, conservando firme o princípio de nossa confiança até ao fim, lembrando que não é pelos nossos merecimentos que recebemos as bênçãos do céu, mas pelos merecimentos de Cristo e por nossa aceitação, pela fé nele da abundante graça de Deus.